Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos na nossa quaresma ontem iniciada, e na liturgia de hoje Deus nos apresenta a possibilidade de escolha. Deus nos apresenta dois caminhos: a vida, que é Jesus, o caminho para a vida, que é Jesus, e a morte, que é o fechamento para Deus. Na primeira leitura retirada do livro do Deuteronômio, Deus fala por meio de Moisés: vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Por quê? Por que é que Deus nos apresenta a vida e a felicidade, a morte e a desgraça? Por que é que Ele já não nos apresenta apenas a vida e a felicidade? Porque, meus santos, Deus não impõe a sua vontade, Ele nos propõe. Deus não quer que nós o sigamos e obedeçamos por medo, por pura obrigatoriedade. Deus quer que nós, por amor, o sigamos e obedeçamos. E o amor, meus irmãos, exige liberdade. Temos que ser livres para escolher Deus, mas Ele amorosamente tenta nos convencer. Não é que Deus simplesmente apresenta as duas possibilidades e pronto. Ele nos instiga a inteligência e nos instiga os afetos. A inteligência mostrando que é mais proveitoso, que será para o nosso bem escolher a vida, escolhê-lo. E nos instiga os afetos pela maneira que Ele apresenta. Olha, nós podemos ver aqui um pai carinhoso e preocupado com o seu filho quando diz: se obedeceres aos meus preceitos, se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás, terás a vida. Mas, se o teu coração se desviar, se não quiseres escutar e deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos, eu vos anuncio que perecereis. Aí Deus diz: escolhe a vida, como que dissesse, depois que Ele disse as consequências de uma e outra atitude, Ele vai e toma partido, diz: escolhe a vida, escolhe o certo, escolhe obedecer e tu serás feliz. Versículo 19: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e teus descendentes, amando a Deus e obedecendo a sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, Ele é a tua felicidade. Meus irmãos, essas palavras de Deus, elas não devem apenas tocar a nossa inteligência, mas devem tocar o nosso coração. Diante dessas palavras, dessa súplica de Deus, repito, Deus não apenas expõe a melhor possibilidade, Ele suplica que nós escolhamos o bem, e Ele suplica para o nosso bem. Geralmente, quando nós suplicamos algo, nós isso fazemos pensando no nosso interesse. Nós queremos algo e nós suplicamos algo para nós, mas ninguém normalmente suplica para dar um presente. Olha, eu queria tanto te dar um presente, por favor, aceite. Olha, esse presente será maravilhoso para a sua vida, por favor, aceite. Esse presente tornará você verdadeiramente feliz, por favor, aceite. Esta geralmente não é atitude comum, e é esta atitude que Deus toma. Ele suplica, Ele pede que nós escolhamos a vida, porque será
a nossa felicidade. Meus irmãos, no início da quaresma, esta palavra ela é iluminadora. O que nós iremos escolher? Que postura de vida vai nos guiar durante esses 40 dias? De abertura a Deus, de docilidade à sua palavra. Isto é, eu ouço o que Deus pede de mim. Ouço, seja pela sua palavra, seja pela sua palavra proclamada na missa, seja pela sua palavra interior, no meu coração, na minha oração. Se nós nos predispusermos a rezar com mais frequência e com mais generosidade nesta quaresma, Deus vai nos falar ao coração. E o maravilhoso, o excelente, é que Deus não apenas comunica a sua vontade, Deus não apenas suplica que nós a acolhamos, mas Deus nos dá a graça para que nós a ponhamos em prática. Por quê? Porque se Deus apenas comunicasse e até mesmo suplicasse, mas não nos desse a força necessária, a sua vontade poderia continuar sendo uma realidade distante, amorosa, sim, mas distante e difícil. Mas Deus nos concede a sua graça, Deus nos concede o seu favor, Deus nos concede o seu amor, para que com Ele nós o amemos de volta. Neste sentido, a oração coleta da missa de hoje é tão bonita. Tenho certeza que muitos aqui a conhecem, mas como ela é profunda, e nós poderíamos rezá-la mais frequentemente. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por um lado, pedimos a Deus que Ele nos comunique a sua vontade, que Ele nos solicite, que Ele nos mostre o seu querer. Inspirai-nos, ó Deus. Mas por outro lado, nós pedimos que Ele nos dê a sua força e a sua graça, para que nós possamos cumprir a sua vontade. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Pois bem, na primeira leitura então, nós percebemos essa realidade. Quando nós lançamos o nosso olhar para o Evangelho, é novamente a mesma atitude que se nos apresenta. Jesus, que diz, aqui, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nós estamos aqui no primeiro anúncio da paixão, quando Jesus diz pela primeira vez o que acontecerá a Ele. Imediatamente, Ele se volta para os discípulos e diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Aí Jesus agora nos apela ao coração. O que vale, se Ele dissesse meu santo, Ele diria aqui, meu santo, abra a cabeça, o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida que verdadeiramente importa? O que vale você, por satisfações imediatas, por caprichos da sua vontade, você perder o que verdadeiramente importa? Ele agora nos toca o coração, Ele nos fala calorosamente, Ele quer nos atrair, isto é, e Ele quer nos atrair não apenas expondo a sua vontade. Jesus não apenas nos mostra a vontade de Deus, a sua vontade, mas Ele se mostra, isto é, Ele vem nos dar o exemplo, e é claro, sempre acompanhado da sua graça. Ele vem e Ele mesmo segue isso que Ele está apresentando. No Antigo Testamento, Deus apenas expunha
o caminho a ser seguido. No Novo Testamento, Deus mesmo segue o caminho exposto. Na primeira leitura, no Antigo Testamento, Deus apenas revela a sua vontade. No Novo Testamento, Deus revela a sua vontade vivendo-a, como Deus encarnado, como Filho de Deus no meio de nós. Ele diz o que vale ao homem ganhar tudo e perder o tudo que verdadeiramente importa. Diante disso, meus santos, quando nós vemos novamente, agora, se na primeira leitura nós ouvimos da boca de Moisés, agora nós ouvimos da boca do próprio novo Moisés, do próprio Filho de Deus. Se antes a mensagem já era verídica e digna de fé, agora mais do que nunca, porque é o próprio Deus que a promulga. Então, meus santos, qual a nossa atitude, se não mais uma vez suplicar a Deus que Ele nos conceda a sua graça, que Ele nos conceda docilidade a nós. Sim, a palavra hoje, se nós quiséssemos apenas uma palavra que iluminasse toda a liturgia de hoje, é docilidade. A docilidade do filho que ouve o pai e se deixa guiar, do bom filho que ouve o pai e se deixa guiar. A docilidade do amigo que se sabe amado e que confia na palavra ouvida. Docilidade, precisamos ouvir esta palavra de Deus, este conselho de nosso Senhor, esta palavra de sabedoria e aplicá-la na nossa vida com docilidade. E se percebermos que existe muita limitação no nosso coração, muita fraqueza na nossa alma, nós precisamos então pedir a Deus que Ele nos conceda a sua graça para que a ponhamos em prática. Meu Deus, eu quero escolher a vida. Meu Deus, eu quero me renunciar a mim mesmo. Eu quero te escolher. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Por isso, Senhor, concede-me a tua graça. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Suplicar a graça de Deus é suplicar essa ajuda do alto para que eu a realize. Então, meu santo, minha santa, Deus não está esperando que você sozinho cumpra isso que Deus tem colocado no seu coração. Mas Deus quer fazer com você. Deus quer fazer em você. Mas Deus não fará por você. Com você e em você. Com a sua ajuda, com a sua colaboração. Então vamos lá, tempo da quaresma, este tempo em que nós começamos a combater o nosso homem velho, nós precisamos mais do que nunca pedir a Deus que nos conceda a sua graça, que nos conceda o seu auxílio. Se por um lado, Jesus nos apresenta a renúncia da própria vida, para que eu alcance a verdadeira vida, ou a busca das realizações imediatas, das realizações primeiras, das satisfações mais próximas da nossa humanidade, mas como um caminho de perdição. Meus santos, pela nossa própria natureza, nós escolheremos a segunda opção. Se nós nos deixarmos guiar simplesmente pela nossa humanidade ferida de pecado desde os nossos primeiros pais, nós seguiremos as satisfações imediatas, nós seguiremos os nossos caprichos, nós vamos querer salvar a nossa vida, nós vamos querer felicidade aqui e agora, mesmo que seja ilusória. Por isso que nós precisamos, com humildade, dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero ter uma atitude sobre
sobrenatural. Isso é o que se exige de nós, essa atitude sobrenatural, porque a atitude natural, eu não vou renunciar a mim mesmo, eu não vou renunciar aos meus caprichos, eu não vou renunciar à tentação das seduções imediatas, dos prazeres imediatos. O homem natural não renunciará a essas coisas. Nós precisamos de uma realidade que nos leve a uma atitude sobrenatural, e é a graça de Deus. Mas como é que nós começamos? Lembra que nós falávamos isso na homilia de ontem, do exercitar-se. Durante a quaresma é um tempo de exercício. Pois bem, nós começamos então a fazer pequenos exercícios de sobrenaturalidade. O jejum, porque qual é a nossa tendência? É comer quando está com fome. A vigília, que qual é a nossa tendência? É dormir quando temos sono. De renunciar a algo que nos agrade, de rezar de joelhos, de dormir no chão, de tomar um banho gelado, porque qual é a nossa atitude natural? É fazer aquilo que nos agrada ao corpo. Ora, quando nós começamos a fazer esses exercícios de sobrenaturalidade, nós começamos a abrir espaço no nosso coração para que a graça de Deus fecunde o nosso viver e essas atitudes sobrenaturais se tornem cada vez mais frequentes, constantes e habituais no nosso viver. Meus irmãos, supliquemos a Deus que Ele coloque no nosso coração esta sabedoria. Supliquemos a Deus docilidade, que nós queiramos o que Deus quer, que nós supliquemos conhecer a vontade de Deus para colocá-la em prática, porque senão, quando você disser, inspirai, ó Deus, as nossas ações, será mentira, porque você de verdade, você não quer conhecer a vontade de Deus. Se você não tiver docilidade no coração, você vai dizer, inspirai, ó Deus, as nossas ações, mas como não existe docilidade na sua alma, Deus vai falar, mas você não vai ouvir, porque não existe essa predisposição, essa abertura à docilidade para fazer em tudo a vontade de Deus. Então peçamos nesta Santa Missa, agora durante o ofertório, podemos fazer esse gesto interior de entregar a Deus todo apego à própria vontade, todo apego ao próprio querer, toda resistência em fazer a vontade de Deus. Faça esse ato de fé. Meu Deus, eu te entrego. O meu coração é tão arredio, o meu coração é tão resistente. Eu não quero morrer para mim mesmo, eu não quero contrariar a minha vontade, mas o meu homem novo, Jesus, ele quer renunciar a si mesmo e ele quer fazer a tua vontade. Ajuda-me, Senhor. E eu não tenho dúvida de que com esta atitude interior, a sua oração será verdadeira. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.